Aizen é um dos melhores personagens de Bleach e um dos melhores vilões dos animes, disparado. E seu poder até já foi analisado aqui no canal de forma mais ampla e também a sua base. Mas tem uma coisa que sempre me deixou curioso. E se Aizen lutasse contra a Divisão Zero, desde sua base até as formas do Hogyoku? Quais seriam as chances dele? Ou ele simplesmente venceria facilmente? Vamos explorar isso hoje e ver se Aizen realmente teria chances contra a Divisão Zero. Então, se tratando de Aizen base, eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre ele. Mas em suma, o poder de Aizen base é relevante até mesmo após a guerra, visto que a Fullbringer mais forte de todas, Aura Michibane, possui habilidades elementais e manipulação da matéria, mas as suas habilidades elementais são tão poderosas que são diretamente comparadas à maestria em Kido de Aizen, e sua habilidade no corpo a corpo também é comparada à maestria de Hakuda que Aizen possui. Tokinada, o vilão da novel que estamos falando, é diretamente citado como sendo inferior a Aizen, por não conseguir imitar a Kyoka Suigetsu corretamente. Se quiserem mais detalhes sobre Tokinada, eu fiz um vídeo sobre ele, então vou deixar nos cards. Isso sem contar que a Heiatsu de Tokinada é comparada diretamente com Byakuya e Yoruichi pós-guerra, e ele lutava tranquilamente com Shunsui, que dessa vez não tinha nenhuma lesão como na guerra e estava saudável. Então podemos dizer que Aizen base é no mínimo um pouco superior, se não muito superior à maioria dos capitães pós-guerra, somente em puro Heiatsu. Sabendo disso, vamos supor que Aizen conseguiu sacrificar a cidade de Karakura e criar o Oken. Yamamoto, nessa linha do tempo fictícia, foi morto após a explosão das chamas da Ryujin Jaka por Vander Weiss. E ninguém mais permaneceu no caminho de Aizen. E antes que alguns se perguntem, não, eu não acho que Aizen é 5D e Yhwach tem velocidade imensurável. E em 56 vídeos de Bleach, eu nunca falei isso. E na live anterior, inclusive, eu falei sobre exatamente esse assunto. Poxa, Sunny, eu não acho você fanboy. Pelo menos nunca mostrou os traços, mano. Você nunca falou que Bleach é Outerversal por causa de budismo. Ichigo 6D, sabe? Eu nunca vi você falar isso. Ainda. Então, tirando isso do caminho, vamos analisar Aizen contra a Divisão Zero. Sinceramente, o único oponente digno para Aizen em todos os aspectos seria Oetsu. Kirindi, com suas fontes termais, definitivamente seria um empecilho. Shutara, além do fato de ser da Divisão Zero, não tem muitos feitos. E suas linhas, apesar de serem poderosas, não sei se fariam muitos danos a Aizen. Kikifune tem o mesmo problema de Shutara. Eu acredito que se todos viessem juntos contra Aizen base, as chances de Aizen ganhar seriam bem pequenas, especialmente e exclusivamente pelo fato de Oetsu e Kirindi. Mesmo que Aizen chegasse já mostrando sua peça, como ele sempre faz, eu acredito que o fato de Oetsu sempre saber onde suas Zanpakutos estão iriam meio que anular ou pelo menos enfraquecer as habilidades da Kyoka Suigetsu, pois ele iria sentir Aizen e mesmo que ele tentasse confundir os seus sentidos, eu duvido que essa habilidade de Oetsu seja anulada assim tão facilmente. O fato de Oetsu ter sido morto somente pelo X-Axis só mostra que ele era poderoso demais e precisou de um ataque que anula a durabilidade para realmente deitá-lo. O cara derrotou todo o Schutzstaffel, a guarda pessoal de Yuha, sozinho, como se não fosse nada. Eu diria que as chances da Divisão Zero contra Aizen base, até mesmo sem Ichibe, são muito grandes. As águas termais e Shunpo de Kirindi, a Sayafushi de Oetsu, aliada com seu poder e velocidade, mais as linhas de Shutara
e Hikifune com sua jaula da vida, seria uma batalha imensa e muito difícil para Aizen. E se Ichibe entrar na jogada, então ele perde instantaneamente. Agora vamos supor que o Hogyoku respondeu ao desejo de Aizen de transcender os seus limites e despertou no seu corpo. E ele então entra no lendário estado preservativo ou crisálida, ou oficialmente conhecido como Daini no Yugo, ou segunda fusão. Esse estado é tão poderoso que o próprio Aizen, quando está começando a se fundir com o Hogyoku, diz que a diferença de poder entre ele agora e antes é absurda e uma insanidade. E quando ele estava nos estágios finais da crisálida, somente por levantar sua Heiatsu, como um personagem de Dragon Ball, ele venceu instantaneamente Urahara, Isshin e Yoruichi ao mesmo tempo, sem nem suar, e impôs um desespero tão grande em Ichigo que sua mente só não colapsou, porque eventualmente ele foi treinar no Dangai e ficou muito mais forte. Nesse ponto, Aizen já nem é mais o mesmo em termos de poder, e até mesmo Isshin, que era páreo duro para ele na sua forma base e discutivelmente superior, não conseguia sentir o Heiatsu dele, significando que Aizen já estava no caminho de transcender tudo e simplesmente brincou com os três. Por mais forte que a Divisão Zero seja sem Ichibe, eu não acredito que eles possam vencer ou bater de frente com Aizen a partir da segunda fusão, pois ele fica simplesmente absurdo. Já na sua terceira fusão, não há chance alguma para a Divisão Zero. Nesse ponto, ele está a um fio de se tornar completamente um ser transcendente, que supera os limites de todos os Shinigamis e Hollows. Somente Ichibe fica na jogada, mas tem um porém. Eu não acredito que os poderes de Ichibe fossem funcionar em Aizen, porque primeiro, o Hogyoku possui um dos fragmentos do Rei das Almas, a unha que ele removeu de Matsumoto. E vimos em Can't Fear Your Own World que coisas com fragmentos do Rei das Almas podem resistir aos efeitos da Ichimonji. Segundo, o Hogyoku poderia simplesmente continuar empoderando Aizen e anulando os efeitos. Terceiro, o Hogyoku é um objeto que não é subjugado por pessoas, mas sim pelo desejo forte da pessoa. E quando isso acontece, aí sim ele começa a realizar os seus desejos. E não sei se mudar o nome do Hogyoku para algo realmente teria o efeito que Ichibe desejasse, porque o Hogyoku poderia simplesmente reescrever isso. Sem contar que Aizen matou o Kototsu, um ser que todos os Shinigamis temiam. E até Gin disse que ele não é uma entidade que seres espirituais deveriam mexer. E Aizen simplesmente destrói essa entidade sem nem sair do lugar. O fato de Gin ter ferido Aizen posteriormente é mais devido à sua destruição a nível celular e por, em partes, ter pego Aizen de surpresa. Aizen, nesse estado, podia apagar seres da existência só por se aproximar deles, devido ao seu Heiatsu absurdo, e isso sem nem exercer o mesmo. Até Don Kanonji, que se chegasse perto de Aizen, ele deixaria de existir. Quando Gin fez o atentado contra Aizen e removeu o Hogyoku, somente por Aizen tocar em Gin, grande parte de sua mão deixou de existir. E estamos falando do maldito Ichimaru Gin, que inclusive eu já fiz um vídeo e vou deixar nos cards. Mas na quarta fusão, Aizen conquistou o medo do esquecimento e finalmente transcendeu todos os Hollows e Shinigamis. Ele se tornou um ser completamente transcendente e com o mínimo movimento venceu Gin. E sua regeneração a partir daqui é completamente surreal. O próprio Aizen fica imensuravelmente mais poderoso e não havia ninguém nesse ponto que pudesse tancá-lo. E foi necessário que Ichigo dominasse o Saiga no Getsuga Tensho para ser a última esperança. E realmente Ichigo foi a última esperança, porque após sair do Dangai, ele trucidou Aizen, devido ao fato de que ambos eram seres transcendentes, mas Ichigo ainda assim estava um passo à frente.
Até o Kurohitsugi de Aizen é dito pelo próprio de poder destruir atomicamente um ser e ainda distorcer o espaço e tempo dentro do caixão, fazendo a habilidade de Gin parecer nada em comparação. Nesse estado, eu acho completamente inviável que qualquer um da Divisão Zero possa sequer tocar em Aizen. E eu sei que pode parecer polêmico devido ao fato de Ichibe, mas sinceramente, Aizen nesse ponto é simplesmente fora do sério. E eu não acredito que a Ichimonde iria funcionar com ele, pois o Hogyoku é um objeto muito poderoso. E eu diria que até em partes as pessoas não sabem bem os poderes magníficos que esse objeto tem. E é um bom tópico para um vídeo, não acham? Já Aizen, na sua quinta e final evolução, começa a utilizar o Fragor, que é praticamente uma bala de Reishi condensado que pode até mesmo ferir Ichigo, no seu estado que anteriormente estava quase cancelando o CPF de Aizen, e também ao Ultra Fragor, que cria um círculo de energia púrpura em volta de um alvo ao condensar fragores. Então, é definitivamente uma técnica poderosa. Mas Ichigo anula isso e entra na forma Saiga no Getsuga Tensho, ou Getsuga Tensho final, que nem o próprio Aizen, com todo o poder que tinha, podia sequer senti-lo, significando que Ichigo transcendeu ainda mais. Mas de acordo com Aizen, ele já tinha ultrapassado as barreiras de um Shinigami 3 vezes, e para seres abaixo de Ichigo, sua Heiatsu era indetectável devido à sua transcendência. E apesar de termos uma citação de dimensões espaciais na tradução americana, isso me parece mais uma metáfora de Aizen comparando eles do que dizendo que Ichigo é 4D ou 5D, compreendem? Mas como eu sempre digo, vai de cada um. No databook 13 Blades, ou 13 Lâminas, temos algo interessante sobre Aizen, e vocês são livres para traduzir da forma que quiserem. Mas a tradução que eu pus às mãos diz que Aizen, no fim de tudo, se transformou inteiramente em um ser transcendente, ou que transcende tudo. Esse fato de Aizen é bem consistente até nos databooks, sem contar que nesse mesmo databook, a forma final de Aizen é descrita como sendo a forma de um deus, e nada relacionada a Shinigamis e Hollows. Então podemos perceber que sim, caso Aizen tivesse ido contra a Divisão Zero no pico de suas habilidades, é extremamente provável que ele teria vencido facilmente, mas eu tenho alguns adendos sobre a criação do Rei das Almas. Inclusive, vou analisar Ichigo por cada arco para termos uma scale mais definitiva, pois tem algumas coisas que eu não concordo no meu vídeo do Ichigo. Então, nesse vídeo eu quero fazer um adendo sobre a criação do Rei das Almas, especialmente o mundo humano e a Soul Society. Ambos reinos fazem parte do mesmo universo e são um espelho um para o outro. O local onde a Seireitei Oriental se encontra, que é a que sempre vimos, é um plano com múltiplas estrelas. Cada um dos reinos é parte de um universo, isso se referindo ao mundo humano e Soul Society, é claro, pois o Huecomundo não tem um tamanho definido oficialmente, e a citação das areias infinitas é meio confuso, compreendem? Eu farei um vídeo sobre os reinos em breve, para vermos o que a cânone e informações oficiais dizem sobre eles. Mas em suma, a criação do Rei das Almas é um universo um pouco maior que o normal, unindo todos os 3 reinos, o que acaba meio que capando bastante o nível de poder de Bleach, para no máximo universal, ou pelo menos universal. E isso se aplicaria a seres como Yuha, Aizen, Ichigo, possivelmente até Hikone e quem sabe até Zaraki. Enfim, o Rei das Almas segura um universo inteiro, até mesmo em seu estado decrépito e insignificante. Aizen, Yuha e Ichigo facilmente escalam dessa existência por poderem substituí-lo facilmente. Na verdade, o corpo decrépito de Yuha foi usado como substituto do Rei das Almas após a guerra. Então, aí está a minha opinião sobre o poder de Bleach. Mas o mais importante de tudo é que Aizen venceria contra a Divisão Zero. Comentem abaixo o que vocês acham. O que eu acho é que isso é absurdo.
Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, DJ007, David, Sunning Play e Muca. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.